Vou falar sobre o pecado que o diabo não comete. O diabo é o maior pecador de todos, a Bíblia diz que ele peca desde o princípio. Mas há um pecado que ele não comete. E hoje eu vou falar sobre isso. E esse pecado é o pecado do ecumenismo. É muito importante falar sobre o tema para entendermos do que se trata. Há uns 8 anos atrás eu fui convidado para pregar em um evento em Brasília, num ginásio, Nilson Nelson, né? E quem estava organizando o evento era o reverendo Moon. E eu fui convidado para ser o pregador. Tinha cantores gospel, cantores não gospel, seculares. Tinha padres, pastores, budistas, todas as religiões misturadas. E eu seria o pregador da noite. Eu aceitei o convite. Mas quando eu descobri do que se tratava, eu pulei fora. O evento aconteceu. Reuniu 40 mil pessoas. Cada um tinha um copo com água, todos os sacerdotes, os líderes religiosos, e apresentaram aquele copo com água e jogaram dentro do balde, e depois devolveram e cada um bebeu, dizendo que seria ali uma união de religiões. Bom, graças a Deus que eu não fui. Logo quando eu descobri do que se tratava, eu falei, eu estou fora disso. Então o ecumenismo é a mistura de crenças. E o mundo está caminhando para isso. E eu quero que você entenda que ecumenismo é a religião do anticristo. O anticristo será o líder maior do sincretismo. É a miscigenação religiosa. E o politicamente correto tem promovido a miscigenação, o sincretismo e o ecumenismo. Por quê? Falar contra isso é intolerância religiosa. Então, é comum hoje você respeitar todas as chamadas religiões. E aí surge ditados como todos os caminhos levam a Deus. Não vou entrar nos pormenores, mas realmente isso é muito importante porque virou uma tendência, até uma tendência entre a comunidade evangélica de modo geral. Um pastor deu uma entrevista para o Otávio Mesquita uns tempo atrás e disse que ele não batizava mais pessoas que vinham de outra religião. Ele cria, esse pastor, que todos os caminhos levam a Deus. Um outro pregador norte-americano deu uma entrevista nesses programas de talk show e ele disse que acredita, pastor hoje da maior igreja norte-americana falou isso, que Deus se revela em cada religião com nomes diferentes. Essa é a doutrina do sincretismo. Que Deus em cada religião tem uma maneira de ter um nome. Então, afinal das contas, todo mundo está adorando a Deus, porque Ele tem um nome de tal, um nome de tal. Então, nesse sentido, ele acredita que ao final das contas, todo mundo será salvo. Bom, eu quero ler um texto base com vocês, o maior de todos, para mostrar a gravidade do que é ecumenismo. O Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12. Nesses 3 dias que nós tivemos em Campo Largo, eu preguei 2 mensagens cirúrgicas. Uma sobre morte e vida além, ou vida após a morte, para onde vão os mortos. Essa mensagem está no YouTube, Brincando com o Suicídio da Alma. Então você pode pesquisar que ela está lá. Essa foi pregada no domingo. E na segunda-feira eu falei sobre a alegria de morar no céu. Também falando sobre quem vai para o céu, quem não vai para o céu. E realmente foi algo tremendo. No entanto, esse texto, ele desconstrói qualquer mistura que queiram trazer para o cristianismo. Por exemplo, quando as pessoas pegaram um copo com água e apresentaram, oraram para quem?
Porque no ecumenismo sugere que você não pode falar o nome de um Deus. É deuses. E no cristianismo, o fator principal da salvação é crer que Jesus é o único Deus. O único Deus. Veja só. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui desconstrói toda a linha de entendimento do ecumenismo de que todo mundo é filho de Deus. Eu te pergunto, o budista crê em Jesus? O seixonoísta crê em Jesus? O indiano crê em Jesus? O islamismo crê em Jesus? O judeu crê em Jesus? E a Bíblia diz que é quem crer no seu nome. Qual nome? No nome de Jesus. Esses passam a ter o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas não é só isso, e tem mais. A saber, prossegue, volta lá. A saber, aos que creem no seu nome. Essa parte não está ali, né? A parte B do texto. Mas veja o verso 13, falando de Jesus. Os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Agora você percebe que para o homem ser salvo, não pode passar por outra maneira, a não ser pela pessoa de Cristo. Qualquer coisa que tira Jesus, é espírito do anticristo. Então, primeira coisa que você precisa entender sobre o ecumenismo, a mistura. Ele vem disfarçado de unidade, de tolerância, de amor mútuo. E isso é diabólico. E por que eu digo que é um pecado que o diabo não comete? Pelo simples fato. Vamos ver? Tiago, capítulo 2, no versículo 19. Você vai ver que o diabo não é ecumênico. Tiago 2 e 19. Lê em voz alta. Você viu? Não tem demônio ecumênico. Veja que essa mistura, ecumenismo, é um pecado que o diabo não comete. E meus queridos, como é repugnante o ecumenismo. O ecumenismo é tão terrível que ele nivela o cristianismo por baixo. De tal forma, para você ter uma ideia, na Índia tem 500 mil deuses. Jesus é igual a um deles. Agora, sabe qual é um deus na Índia? A vaca. No ecumenismo, a vaca é igual a Jesus. Você quer ver um deus na Índia? Cebola. No ecumenismo, Jesus é igual a cebola. Você quer ver um deus na Índia? Rato. No ecumenismo, o deus rato na Índia tem o mesmo valor que Jesus. Numa reunião ecumênica, o cara ora para a vaca e o pastor ou o padre ora para Jesus. É igual. Agora você pega o sacrifício de Jesus, o Deus Cristo, e reduz ele à imagem e semelhança de homens. Olha o que Paulo fala sobre isso. Romanos capítulo 1, no versículo 18. Qual é a seriedade de reduzir Deus a imagens de deuses ou imagens de homens? Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. É só o que está acontecendo hoje. Prossegue no verso 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza visível, divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis. Está dizendo o seguinte: o cara fala, como é que eu posso crer em Deus se eu não vejo? Não,
as coisas visíveis comprovam a existência de Deus. Agora veja o verso 21. Porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos se tornaram fúteis, e seus corações insensatos ficou escuro, obscureceu. Verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora preste atenção. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança de homem mortal, como pássaros, quadrúpedes e répteis. Aí a ira de Deus vem. O ecumenismo, ele faz muito mal para o cristianismo. Na realidade, o maior inimigo do cristianismo é a mistura de entendimento de crenças. É o liberalismo teológico, relativismo, tudo relativo. Um cantor, no final do seu culto, cantou uma canção de letra bonita: o acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. A música do Titãs. Esse mesmo cantor antigamente cantava: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Um dia era Deus cuida de mim, hoje é o acaso. É uma queda. A Bíblia diz que se demônios expulsarem demônios, a sua casa é dividida. Veja você que o diabo nunca será ecumênico. Eu quero provar para você por que o diabo não é ecumênico. Primeiro, porque o Deus que você serve é o Deus que o diabo serve. Satanás tem um Deus. E agora quando a gente fala isso, você assusta, porque a maioria dos crentes imaginam que o diabo é um Deus caído, não um anjo caído. O diabo é um anjo caído, não um Deus caído.